sim, eu já sofri bullying. Já me chamaram de gorda, né, gente? Quem nunca? E eu também já pratiquei, confesso, porque só da gente zoar o amiguinho do lado, mesmo que seja amigo. Tipo, chamar, por exemplo, de anão ou coisa do tipo, já é um tipo de bullying, convenhamos. Então, tipo, eu acho que quem nunca na vida. Sim, eu conheço muitas, não conheço muitas, mas conheço pessoas que já teve depressão e que se auto-se-mutilaram. E, tipo, cara, eu acho que muitas coisas que levam a isso, não é só o bullying, mas o bullying é um dos essenciais, porque, pensa, você tá lá com seus amigos e eles começam a te zoar e, tipo, cara, você fica mal. Tem muitas pessoas que sofrem disso, digamos assim. Então, gente, e, bom, pra mim vocês não deveriam fazer isso porque, cara, pensa se fosse vocês ou alguém que vocês conhecem, isso pegaria mal, porque às vezes a pessoa, ela se esconde pra não pegar mal. Mas pensa, você fica zoando aquela amiguinha que tá quieta lá, cara, você pode acabar com a vida dela nisso, gente. E eu já presenciei, durante todos os 25 anos que eu dou aula, muitos casos de bullying, muitos casos. E para evitar, na verdade, a gente tenta, no momento que acontece, fazer uma intervenção, mas nem sempre ela é suficiente e necessária para evitar um novo caso de bullying. Bom, sobre a automutilação, que é um fenômeno mais recente, eu só fiquei sabendo. Eu nunca vi, nunca presenciei, já vi braços mutilados, mas eu não sei fazer uma intervenção sobre isso. Eu acho que é um sintoma depressivo muito sério e que eu não me sinto capaz de fazer uma intervenção. Bom, como eu disse, como acontece bullying todos os anos e sempre a gente faz campanha na escola, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Porque se fala sobre isso, se dá palestras e as pessoas continuam praticando, continuam fazendo, levando algumas pessoas que sofrem o preconceito e o bullying a se mutilarem. E esses casos eu acho que precisa de uma intervenção de um especialista, que a escola pode até encaminhar, mas o que é complicado é a gente não tem conseguido evitar nem diminuir o bullying na escola. Então eu acho que é uma reflexão para que a gente continue tentando, porque existe realmente muitos jovens que estão sofrendo e infelizmente alguns se suicidando. Eu já sofri bullying há muito tempo atrás, faz 5 anos, pelo fato de eu ser gorda. Não foi uma das minhas melhores partes da minha vida, porque eu já tentei me suicidar por conta disso. Eu virei depressiva por conta disso, mas graças a Deus, hoje em dia eu não sofro mais bullying. Minha mãe correu atrás dos meus direitos, claro, há muito tempo. Cara, não é uma experiência boa o bullying. E sim, eu já pratiquei bullying. Hoje em dia eu me arrependo pelo fato que eu já ter sofrido e ter praticado. Já sofri bullying, já pratiquei. Como eu superei foi deixando acontecer e não dando moral, porque muita gente fazia isso comigo e pensava que ia me atingir. Já me automutilei, sim, por bullying, por várias coisas. E sim, ainda sofro bullying e isso não é uma coisa legal, porque isso leva muita gente à depressão, a suicídio, e isso não faz bem para ninguém. E quando você sofreu algum bullying, vai atrás de alguém, procure alguma ajuda, converse com seus pais, com algum responsável da escola, depende do lugar onde você sofreu esse bullying. E não deixe isso acontecer com você. Quando alguém vem fazer alguma piadinha, fazer bullying com você, não dá atenção, porque isso só vai fazer com que a pessoa faça mais e mais e mais, e isso nunca mais vai parar. Eu, como vários professores, já presenciamos muitos casos de bullying, infelizmente, né? E geralmente eu chamo os alunos em sala de aula mesmo para conversar na hora, para explicar que aquilo é um ato errado e dar exemplos de postura.
Peço para o aluno se colocar no lugar do outro para ver como ele se sentiria. Há casos que se repetem, indo até para agressão física. E aí, nesse caso, eu já encaminhei alunos para a direção, já teve convocação de pais, né? Infelizmente, alguns alunos mantêm esse comportamento e aí é uma rotina, né? Todo dia na aula a gente tem que estar chamando, conversando para tentar mostrar o quanto isso é ruim, tanto para quem pratica quanto para quem sofre o bullying. Bom, sobre os casos de automutilação, eu não presenciei, mas eu tenho relatos de aluno, casos de alunos que já sofreram e essas histórias chegaram até mim, mas presenciar mesmo não. Eu já tive alunos, sim, inclusive aqui do Neiva, que tiveram depressão. Em alguns casos, as mães encaminharam ou para igrejas da comunidade ou psicólogos. A família procurou observar isso e ajudar o aluno. E no caso desse aluno, que é aluno nosso, ele realmente está bem melhor, está muito comprometido em sala de aula. Então é o caso de um aluno que o tratamento lá fora ajudou muito. Temos caso de outros alunos com depressão e que a gente tem orientado o tratamento com psicólogo. E aí a gente precisa da ajuda da família também, né? Bom, gente, o bullying é uma ação muito triste, né? Porque ela é uma ação de ofensa e de agressão contra um colega, né, no geral até da mesma idade, e isso faz com que a pessoa que é a vítima sofra muito, né? Esse sofrimento pode levar desde depressão até casos de automutilação, como vocês falaram, pode causar um erro na vida inteira daquele sujeito. Então, é algo muito triste que a gente, eu e vocês alunos, temos que fazer o máximo para tentar minimizar, sendo exemplo para os outros, né, tentando orientar, cutucando o colega que está cometendo um ato desses, para que isso não evolua. Eu já sofri bullying por causa que eu sou baixinho e por causa de outros motivos que eu não quero falar agora, senão eu vou chorar. E eu me corto ainda e já tentei várias vezes me suicidar. Eu conheço várias pessoas que têm depressão, se automutilam. Eu sou uma delas, né? Sei. Eu sei que bullying pode levar as pessoas à depressão e suicídio. Foi quase isso que eu fiz comigo. Uma das questões que eu recebo bastante no consultório são as questões de depressão. Aonde hoje, com o mundo moderno, as pessoas elas se sentem pressionadas a ter e ser coisas. E aí o que acaba acontecendo? Essa pessoa começa a perceber que ela não está acompanhando aquele ritmo e aí ela começa a se frustrar, ela não consegue lidar mais com aquela frustração e aí ela vai entrando num estado de tristeza. Inicialmente essa tristeza ela é leve e com o decorrer do tempo, e isso pode demorar anos, essa tristeza ela vai se aprofundando. Muitas vezes é uma tristeza sem um motivo específico, mas ela acredita que ela é triste porque ela não tem o tênis, no caso de adolescentes, não tem um namorado, não tem um peguete, não tem um crush, não tem, vai crescendo, não tem um carro, não tem uma casa, não casou, e aí vai gerando uma série de insatisfações. Então, eu atendo bastante casos hoje de depressão e de ansiedade. A ansiedade é um desejo de tudo muito agora, para já, para ontem. Então a pessoa começa a trabalhar, tem 2 meses na empresa, ele já quer uma promoção. E a vida não é assim. Ele começa a estudar, ele já quer ser o melhor aluno daquela disciplina. E não é assim. E aí ele passa também a se cobrar, porque ele não atingiu os objetivos esperados. Então isso vai gerando também um processo de ansiedade muito grande. Tanto nos processos de depressão quanto de ansiedade, é muito comum, principalmente em adolescentes, os cortes, né, a automutilação. A automutilação ela vem dessa pressão externa. Então, pegando o contexto escolar dentro dessa pressão externa, eu quero fazer parte de um grupo e aí eu não consigo fazer parte desse grupo. Ou eu tenho uma característica e eu não sou respeitado por essa característica. E aí a gente tem o processo de bullying dentro da escola. Então, o que é o bullying? Eu vou ser sempre um agressor e sempre uma vítima. E isso é repetitivo.
Então, o agressor, ele se sente acima, inclusive da punição, então pode muitas vezes dar uma advertência, uma suspensão, chamar pai, chamar mãe, mas ele se sente acima da correção, do processo ali da escola. E a vítima, ele vai sempre se sentir abaixo. E aí, então, muitas vezes a vítima recorre a alguns processos de automutilação para esvaziar aquela dor. Então, são processos bem delicados. Dentro do bullying, que é uma coisa que está bem em pauta agora nas escolas, a vítima, ela vai ter uma característica até muitas vezes comum. Um é porque tem um cabelão, outro porque tem um cabelo muito curto, um é porque é mais gordinho, outro porque é mais magrinho. Então, vão ser características comuns que são utilizadas como o quê? Motivos de chacota, de brincadeira, sempre de muito mau gosto. O que a gente hoje, dentro da questão da psicologia, o que a gente trabalha quando a gente recebe uma criança que pratica bullying ou um adolescente que pratica bullying, né, o agressor? A gente vai trabalhar o respeito tanto para a criança como para os pais, porque muitos desses pais, eles acabam fazendo muita piadinha em casa, pejorativa. Então o bullying muitas vezes ele nasce de casa, né? E aí ele vai para a escola e da escola ele volta de novo para casa, porque o agredido ele vai reproduzir em algum momento aquele mesmo comportamento. Então a gente acaba tendo um ciclo. Quando a gente pega a vítima, a criança ou o adolescente que sofreu de bullying, nós trabalhamos muito a questão do quê? Da verbalização, do que te incomoda, mostrar que você é além, que você consegue. E aí, trabalhar a autoestima. Uma das questões que estão bem atreladas ao bullying é a questão da autoestima. Então, se eu acho que realmente, vou pegar um exemplo que acontece bastante na escola, eu tenho um testão, então a primeira coisa que eu vou fazer, a menina vai passar, vai fazer uma franja e ali ela vai começar a se esconder, já não vai mais querer mais ir para a escola. Se ela é gordinha, ou se ele é gordinho, ou se ele é bom em matemática. A gente tem um bullying por características positivas também. Alunos que são tidos como aluno muito inteligente, então ele sofre o bullying. Ai, você é mó nerd! Ai, porque você é o queridinho da professora! Porque ele tem uma habilidade. Então, muitas vezes ele passa a ser um aluno ruim para esconder uma habilidade. Então, isso tudo dentro do bullying vai gerando os processos de depressão, ansiedade. A escola, em vez de ser um ambiente adequado, gostoso, ele passa a ser um ambiente ruim, estressante. Lembra que eu falei que a ansiedade de pertencer a algum lugar ou a tristeza por não estar em algum lugar? Então, vai ser muito difícil estar lidando com essas questões. Quando a gente fala de automutilação, a gente fala de alguns lugares que são preferidos por adolescentes, né, quando eles se automutilam. Então, são a região dos braços, principalmente na região do antebraço, ou um pouco acima, coxas e barriga, que são os lugares aonde as pessoas dificilmente vão ter acesso. Por quê? Esse adolescente vai ser costumeiramente aquele que vai usar camisas, vai usar roupas que sejam bem folgadas para que possam esconder esses machucados. Esses machucados não costumam ser profundos, mas eles são repetitivos, sempre no mesmo lugar e com a mesma intensidade, para que possa estar dando vazão para aquela dor. Dentro dos processos de depressão, como eu havia falado no início, é uma tristeza que ela vai se acumulando até chegar num nível em que seja difícil para a pessoa estar lidando. Então, uma das formas de solução que as pessoas se encontram é a forma do suicídio, que seria o quê? A dor está tão grande, o sentimento de tristeza é tão grande e de inadequação é tão grande que essa pessoa ela busca um alívio. Na verdade, ela não quer morrer,
ela só quer tirar aquela dor. Então, por isso que muitas vezes a pessoa tenta uma vez, não dá certo, 2 vezes não dá certo, 3 vezes não dá certo. Por quê? Ela está chamando a atenção para aquela dor que ela está sentindo. Então, o que ela faz? Ela vai lá e tenta suicídio. Dentro dessas tentativas de suicídio, qual que é o problema? Ela pode sim ter êxito na situação. Êxito é quando ela consegue executar ali a morte. E ali a gente tem grandes sequelas, porque muitas vezes a família só percebe que a pessoa está ruim quando ela tenta o suicídio. No consultório, eu nunca tive nenhum paciente que cometeu o suicídio. Agora, a minha demanda, eu recebo sim, bastante pacientes com tentativas de suicídio. A única observação que eu faço, não deixem as emoções ficarem descontroladas. Sempre procure ajuda, porque faz bem para a saúde emocional. E eu já sofri bullying por conta de eu ter me automutilado e, tipo, eu já tive depressão há uns anos atrás e até hoje eu sofro bullying. Eu sabia, a minha melhor amiga, há uns 2 anos atrás, ela já foi estrupada e ela se cortava muito por conta disso e os pais dela eram separados e teve uma hora que ela não aguentou mais e se matou. O que eu acho sobre o bullying é que as pessoas levam muito na brincadeira o assunto, quando esse assunto é muito sério, porque as pessoas que sofrem bullying, elas não acham outra saída e acabam se automutilando ou até levando ao suicídio. A pergunta que foi feita para mim é se houve algum caso de bullying na unidade. Já aconteceu casos de bullying na unidade e, assim, crianças que chegam lá informando para a gente que estão sofrendo com agressões verbais. Então, qual é o procedimento que a gente toma? É assim, a gente entra em contato com os pais, chama as crianças primeiro, conversa para verificar o que está acontecendo. Depois a gente entra em contato com os pais e aí a gente conversa, se for o caso de estar encaminhando para conselho tutelar, se for um caso muito grave, a gente acaba encaminhando. Mas graças a Deus a gente sempre conseguiu resolver tudo aqui na unidade mesmo. A gente ainda não teve nenhum caso muito grave que a gente teve que fazer o encaminhamento. No caso de automutilação, a gente teve um caso de uma aluna, então a gente chamou os pais, chamou os coordenadores, a direção, e aí eles encaminharam para um órgão da diretoria de ensino, que é na APA, e também a gente solicitou aos pais que eles entrassem em contato com o CRAS, caso ela precisasse de algum psicólogo ou psiquiatra para alguma orientação médica, com remédio, alguma coisa assim. Referente ao bullying, eu acho que assim, a unidade ele é muito importante para os alunos, então a gente tem que criar confiança com os nossos alunos, a gente tenta sempre estar conversando. Os pais, eles têm que ficar muito atentos, porque isso é um negócio muito sério, muito grave, então os pais têm que estar sempre atentos a qualquer mudança de comportamento dos alunos, das atitudes. E assim, eu acredito que a melhor coisa é a conversa, as pessoas têm que estar sempre conversando para estar descobrindo as coisas que estão acontecendo com as crianças. Eu acho que não é frescura, não é bobagem, eu acho que realmente as crianças estão passando por alguma dificuldade, então eu acho que a orientação é a melhor coisa. Eu já sofri bullying, porque quando eu era pequena eu gostava de jogar futebol, gostava de fazer coisa de menino. E o povo ficava me chamando de sapatão, que eu gostava de mulher, que eu queria ser homem. E eu chegava em casa e ficava pensando se era isso mesmo, porque às vezes eu até pensava que era. E eu não contava nada para minha mãe nem para meu pai, porque eles podiam fazer um barraco e eu ia ficar com mais vergonha. E hoje eu já superei, né? Porque se eu gosto de uma coisa, eu acho que nada nem ninguém pode impedir de eu fazer o que eu gosto. E para as pessoas que sofrem bullying, eu acho que chegar e conversar com alguém que você gosta, com alguém que você tem intimidade, faz muito bem, porque a pessoa vai te dar, como que se fala, vários conselhos, vai mandar você levantar a cabeça e seguir a vida. E quando eu era criança também, eu já me cortei por esses motivos. E quando a minha mãe descobriu, ela perguntou pra mim por que eu tinha feito isso, e eu falei que era por causa dela e do meu pai, porque eles brigavam muito. Só que era mentira, e ela falou que ia me levar para a igreja, que isso era demônio, e hoje eu não me corto mais. E é isso, cara, eu acho que as pessoas têm que levantar a cabeça e serem quem elas querem ser,
Porque sempre vai ter alguém no seu caminho para tentar colocar obstáculos na sua vida. Mas o mundo é assim, você sempre tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Em questão da automutilação e depressão, assim, na segunda série eu quase perdi meu pai, então eu acabei que entrando em depressão, uma depressão infantil. Agora, automutilação é uma coisa muito séria. Eu tenho muitos amigos que já automutilaram. E é horrível essa sensação. Eu já tive a sensação. Tipo, simplesmente por conviver com essas pessoas. E o que eu fiz a respeito disso foi tentar ajudar elas com palavras. Simplesmente isso. Então, eu tenho amigos que têm depressão e que já se automutilaram. Cara, porque, tipo assim, eu acho essas coisas assim, mano, é muito complexo. Porque eu já tive depressão, sim, mas eu não cheguei a me automutilar. Mas eu já tive muita vontade. Sim. É que eu dava sorte que eu não achava lâmina. E essa questão de automutilação, essas coisas assim, vai muito da cabeça da pessoa, porque eu nunca fiz, então eu não sei a sensação, mas eu já tive a depressão. E eu imagino que quando a pessoa se corta, ela, sei lá, com a dor que ela deve estar sentindo, deve ser... eu não faço ideia que deve passar na cabeça da pessoa, pela questão que eu nunca me automutilei, mas eu já tive a depressão, sim, e por problemas familiares. Então, este ano eu ainda não atendi nenhum caso de mutilação na escola ou de depressão. A gente percebe e encaminha alguns casos, mas a gente espera sempre o retorno dos psicólogos, né, dos profissionais da saúde, para poder detectar de fato o que o aluno tem. Mas no ano passado, nós tivemos na escola de onde eu vim um caso muito grave de uma aluna que se mutilou. Ela cortou os pulsos todos, quase acabou cometendo um acidente mais grave e ela teve uma crise muito grande de depressão. Encaminhamos, fizemos um atendimento paralelo com o serviço de psicologia do hospital do Santa Marcelina e graças a Deus hoje ela está melhor. Então, na escola de ensino fundamental existe uma preocupação muito grande nossa em sempre orientar as famílias em relação aos adolescentes, pré-adolescentes. Ser adolescente hoje em dia, com tanta diversidade e tanta tecnologia, tanto avanço, eles acabam se isolando do meio social, ficando em situações mais solitárias e acabam tendo esses problemas, né, de repente ter momentos depressivos, momentos em que se afasta dos familiares, se aproxima mais dos colegas e essas ideias que eles acabam tendo em relação a fragelar o corpo, né, isso é bem complicado. Na escola a gente vem atuando de uma forma preventiva, então a gente tem todo um trabalho para conversar com o aluno, fazer trabalhos dinâmicas em grupo, os atendimentos dos professores sempre apurando a escuta, tentando ouvir mais os alunos para tentar ajudá-los a superar determinadas dificuldades. É isso, e é muito bom essa iniciativa de vocês de estarem fazendo um trabalho escolar sobre o tema, porque isso leva conhecimento para todos os alunos da escola. Bullying? Eu nunca pratiquei não, mas às vezes, sei lá, na escola lá, às vezes eles zoavam um pouco comigo, mas por causa da minha voz mesmo, né? Minha voz não é muito boa não. Mas eu já conheço algumas pessoas que já praticaram, que já sofreram. Meu amigo lá da escola também já sofreu esse tipo de coisa aí. E aí eu não tô fazendo nada, né? Porque senão eu ia ir junto com ele. E é isso. A gente precisa definir muito bem o que é bullying, porque a gente pensa que bullying é tudo aquilo que envolve alguma chateação, alguma agressão verbal. Vocês estão estudando sobre isso, vocês vão perceber que assim, o bullying é muito mais que isso. Então, embora tenha chegado algum caso de bullying aqui,
é muito difícil nós conseguirmos identificar o que é bullying ou o que é só uma perturbação, uma chateação. Mas sim, nós já atendemos casos de bullying efetivamente. A pessoa que sofre bullying, ela fica tão desesperada com aquilo que ela não consegue expressar, ela não expressa para os colegas, não expressa para a família e sofre sozinho. E por conta disso é muito difícil nós conseguirmos identificar. Mas uma vez identificado, a gente tenta desenvolver toda essa rede de apoio que já foi citada para que a gente consiga evitar isso. Com relação ao bullying, o que eu acho? Eu acho que tanto quem faz o bullying, mas tanto quem sofre o bullying, mas também quem faz o bullying, acho que são duas pessoas que sofrem, porque eu não consigo entender qual é o prazer que uma criança tem, um adolescente tem, ou até um adulto tem, em querer ver o sofrimento do outro. Então, acho que também essa pessoa sofre calada, quem perpetra, né? Então, acho que ela também precisa de ajuda, né? E, assim, o que eu costumo dizer para os jovens, né? Os adolescentes que sofrem ou que perpetram, né? Que o diálogo é o melhor dos remédios. Então, assim, se tem alguma coisa incomodando, eu preciso procurar alguém para conversar a respeito. Se tem alguma coisa que está me fazendo sofrer, eu preciso, de uma maneira ou de outra, procurar alguém para que eu externalize aquele meu sofrimento. Então, uma mensagem que eu deixo para quem sofre bullying, né, procure alguém e converse a respeito. Né? Se não quiser conversar com o pai, né? Não quiser conversar com a mãe, converse com qualquer outro adulto que possa ajudar nessa situação.